Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Nós estamos aí na reta final, como eu tenho falado para vocês. E falando em reta final, nós estamos finalizando o conteúdo do capítulo 8. Esse conteúdo do capítulo 8 é o conteúdo para a nossa oitava nota, certo? Conteúdo para a oitava nota. Prova que vai acontecer somente lá para dezembro. Meus amores, a gente vai hoje para a nossa terceira e última aula deste capítulo 8, certo? Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, mas desde já eu queria muito que vocês pegassem o livro de vocês, abrissem aí ele na página 110. Nós vamos dar continuidade aos aos elementos da linguagem visual, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ok. Não, não é essa tela. Deixe-me ver. Não é esta tela. Tcharam, tcharam. Cadê você, bebê? Jesus amado. Achei. Pronto, está aqui. Nós vamos lá para os elementos, né, da linguagem visual. Inclusive, deixa eu só ver aqui com vocês o que foi que nós vimos aqui na aula anterior, certo? Nós falamos de elementos compostos, né? Vamos lá novamente voltar mais um pouco. Ok. Pronto, nós falamos aqui de elementos tridimensionais, os elementos da tridimensionalidade, que são os elementos em que a gente encontra altura, largura e profundidade. Foi isso que nós abordamos na aula anterior, mas vamos aqui mais adiante. E aí, a partir destes elementos, nós vimos os elementos compostos, né? Quando o artista ele faz essa mistura de técnicas, né, de materiais, ou então simplesmente dos elementos da linguagem visual, como linhas, cores, formas, texturas e por aí adiante. Mais um pouquinho falando em adiante, aí sim nós vamos abordar agora outros elementos, que são linhas, cores e formas, só que não é a linha e nem as cores e nem as formas produzidas pelo homem, e sim pela natureza. Exatamente. Tia, você está falando de linha, cor e forma produzida pela natureza, sim, meus amores, porque na natureza tem cor, na natureza tem ideias de linhas, linhas sinuosas, linhas retas, linhas curvas, e a gente vai encontrar isso disposto na natureza. As cores, as formas, certo? Então, vamos lá. Você aprendeu sobre os elementos visuais criados pelos artistas, mas você sabia que a natureza também apresenta elementos visuais semelhantes aos que são utilizados nas obras de arte? É tão tal que quando a gente vai ver alguma obra de arte, a gente fica assim se perguntando, quando é o artista que faz, né? Nossa, isso lembra uma árvore. Nossa, isso lembra um rio. Nossa, isso se lembra uma rua. Entenderam aí? Então, vai acontecer sim de encontrarmos os elementos dispostos na natureza, que se assemelha, né? Na verdade, que o artista faz se assemelha com o da natureza, ok? Então, vamos lá. Sendo assim, deixa eu baixar. Eu quero só que vocês observem bem o que vocês estão vendo aqui, ó. Linhas, formas e texturas. Eu falei sobre textura. Tem a textura tátil, a textura óptica, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente sente, né? E tem a textura óptica, que é aquela que a gente tem uma ideia de como ela seja, nas sensações.
sobre linhas. Vocês estão vendo aí que aí vocês vão ter que entender do que se trata. Fisicamente, urbanamente ou naturalmente, do que se trata? Será se são uma fotografia com prédios alinhados? Será se é a folhagem, né, de uma árvore? Então, vocês vão entender que algumas coisinhas a gente encontra esses elementos. E essa fotografia é um exemplo disso. Se eu perguntar qual o elemento que mais se evidencia, que mais se percebe nesta fotografia, eu não vou falar da cor, porque ela está em evidência a linha. Aí se eu perguntar, mas que tipo de linha ela representa nessa foto, nessa composição, nessa imagem? Que não é uma pintura feita por um artista, mas uma fotografia de algo que já existe. Aí você vai ter que olhar, analisar e dizer assim, bem, não são linhas curvas, não são linhas quebradas, não são linhas sinuosas, mas sim linhas retas, ok? Já nas formas, a gente vai olhar a imagem, vai analisar e vai perceber que ali está em evidência a forma. Forma de quê? A forma orgânica, a forma composta, produzida, né, feita pela natureza, não é a forma geométrica. Mas essa forma, ela é uma forma figurativa ou uma forma abstrata? E aí você vai olhar e analisar bem, é uma forma figurativa, porque é a representação de uma borboleta. Já na textura, você vai entender que é uma parede, um pedregulho, uma parede gigante, uma rocha, e que nela há várias ideias de linhas agrupadas, mistas, sinuosas, que dá essa ideia de textura rugosa, que se eu passo a mão, eu sinto que ela é rugosa, ela é áspera. Então, temos aí a representação do elemento da textura na natureza, representada aí por esta pedra. Ok? Eu acho que deu para entender um pouco sobre isso. Já sei que existem linhas, cores e formas na natureza, que podemos considerar obra de arte feita pelo grande artista, né? Todo supremo poderoso, que a gente sabe que a gente sente, a gente sabe que existe, né? Mas aí a gente vai tentar entender de que forma que o artista, o homem artista, pode se apropriar desses elementos da natureza, que são linhas, cores, formas, distribuir no espaço e criar aí uma obra de arte, certo? Vamos tentar entender um pouco sobre isso, ok? Só um minutinho aqui que eu vou tentar procurar aqui. Vamos lá. Como eu acabei de falar, né? Tem linhas, cores, formas na natureza. Quando é que o artista, ao invés de ele pegar os seus pincéis, as suas tintas, criar uma composição que lembre isso que a gente acabou de falar? Quando é que ele vai fazer isso usando os elementos da natureza? E como é que a gente chama esse tipo de produção artística? Aí é que a gente vai para a página aqui. Seguinte, nós chamamos de land art, land art, land art. A land art, meus amores, é a capacidade do artista se apropriar de algo da natureza e modificá-la, criando um outro sentido, usando o que é disposto na natureza. Eu vou dar um exemplo já aqui para você. Primeiro a gente vai ler. A natureza também pode ser o lugar da obra de arte. Alguns artistas modificam o que já existe na natureza, atribuindo novos significados. Olha só. Ele vai se apropriar, ele vai usar a natureza de suporte. Gente, o artista, por exemplo, quando ele vai pintar, ele vai utilizar um quadro, uma tela. É o suporte dele. Na natureza, não. Ele usa a própria natureza, o próprio espaço dele. Certo? Então, só que ele vai fazer o que ele vai modificar. Quando ele modifica, ele está mudando o sentido daquilo ali. Ele está criando um sentido. Está dando um novo sentido, um novo significado. Agora vamos para os materiais. A técnica é land art, né? Agora vamos para os materiais. Os materiais utilizados podem ser os mais diversos possíveis, né? Pode ser as folhas, as flores, os galhos, gelo, pedra e muitos outros.
Se você for lá no Polo Norte, tudo só tem cheiro, né? Aí, de repente, tem um artista escultor. Ele vai fazer uma escultura de gelo, ele vai deixar lá. Ele não vai mudar, mas já está lá. Ele vai mudar, modificar. Ali é land art. Ah, mas de repente eu estou num lugar que está na primavera. Caiu muitas folhas, as folhas de um formato bonito, amarelado. Eu posso distribuir ela ali no chão mesmo, criar aquela imagem, aquela figura usando aquele material, né? E aí eu não vou trazer nada de diferente, nada artificial, mas tudo natural. Tá lá. É uma composição de land art. Modifiquei aquele espaço, alterei, dei um novo significado de acordo com a minha composição, usando os materiais da natureza, certo? Pedras também. Tem artistas que já pegaram pedras naquele lugar, eles não retiram, gente. Eles pegam aquelas pedras lá e aí eles vão distribuindo, organizando, criando uma composição. Vários artistas hoje na contemporaneidade, eles fazem isso. Claro que ele está aí buscando um novo sentido, buscando uma ideia. É isso que a gente tem que estar preocupado, sabe? De tentar entender. Aí vamos lá mais um pouquinho. Quem é os artistas que fazem esse tipo de trabalho? Tem o Robert Smithson, tá aqui, o tipo de trabalho que ele faz. Outra coisa muito importante, esse tipo de arte é chamada de arte efêmera, ela é passageira, ela não dura para sempre. As folhas, se der um vento, já foi, acabou. Então, para que essa obra seja eternizada, vista por outras pessoas, a gente precisa fazer o quê? Ó, fotografar. Então, não esquece, ok? Vamos lá. Tem alguns exemplos, certo? Tá aqui, ó. Exemplo de land art, ó, tudo usando recursos naturais. E é efêmero porque é passageiro, certo? Tem que ser feita a fotografia para se eternizar. Eu vou aqui cancelar o compartilhamento da tela. Volto aqui, eu acho que deu para todo mundo entender. Dei uma lida e aí a gente vai fazendo uma revisão depois, tá bom? Beijo, meus amores!